Fala pessoal, olha eu de novo aqui, trazendo mais um vídeo de mais uma aquisição minha de 2025, um lote que eu comprei de um vendedor de São Paulo, né, do Dragon Ball Z. E eu já tinha comprado, né, o primeiro Dragon Ball. Para mim o Dragon Ball Z, sem sombra de dúvidas, é a melhor fase do Dragon Ball. GT, eu prefiro nem comentar, eu nem lembro as coisas que aconteceram no GT. O Dragon Ball Super é um pouco melhor, né? Mas assim, cara, pra falar a verdade, né, anos 80, anos 90, as coisas que eram feitas nos animes naquela época eram coisas que hoje são bem diferentes, né? O mundo mudou, né? Se fazem as coisas muito pensando no que vai passar de exemplo para as crianças, né? Eu lembro que outro dia eu estava assistindo um documentário do Power Ranger, onde os produtores da série estavam comentando que as crianças na escola estavam brigando e batendo uma nas outras por causa da série, né? Que era uma série de luta, de muita, talvez, violência, né? Muita pancadaria. E o Dragon Ball também era assim, né? Era muita pancadaria, era muita fantasia. E naquela época era divertido, né? A gente brigava no colégio, brigava na rua, e era uma época até divertida. Confesso que eu gostava dessa adrenalina, e acho que as coisas hoje são um pouco mais para o mundo virtual, né? Mais chatas em algum sentido, mas a vida é assim mesmo, né? Muda para melhor, muda para pior, alguns pensam de um jeito, outros pensam do outro, mas vamos mostrar aqui, né? Com Dragon Ball Z, para mim, né, como eu falei, nem se compara, é a melhor fase da série, né? Esse mangá é muito lindo, né? Eu também, na época que eu comecei a comprar mangá, né, eu aprendi, né, que você começa a ler o mangá é o inverso, né, do quadrinho, das histórias ocidentais, né? Você começa sempre pelo inverso, né? Da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então foi também assim simples, né, de me adaptar, de entender isso. E eu, cara, passava mesmo tardes e tardes. Olha que eu não gostava muito de leitura, né? Engraçado que eu comecei a gostar de estudar mais depois de adulto, quando eu comecei a perceber, né, que eu precisava disso para poder melhorar um pouco a minha situação no mercado de trabalho. Então eu comecei a me interessar um pouco mais por estudos, né? Ou por desempenho, né? Porque tem muita coisa ainda hoje que a gente estuda e que a gente fala, cara, eu vou aplicar isso em quê? É só para desenvolver o meu raciocínio? E é um pouco entediante, cara. Não sei se vocês concordam comigo. Tem muita coisa na escola que é entediante. E assim, quando é um assunto que eu realmente gosto, cara, eu me dedico, eu me empolgo. Agora, tem coisa que realmente a gente faz por obrigação, né? E voltando ao assunto aqui do mangá, né? Esses mangás, pô, as ilustrações da capa são muito lindas, são muito bonitas, né? Dragon Ball foi o desenho que me inspirou a começar a gostar de desenhar, né? Eu também já tinha assistido os Cavaleiros do Zodíaco, mas desenhar Cavaleiro do Zodíaco para mim é muito mais complexo, né? Acredito que para os desenhistas profissionais da época também, né? Porque normalmente a série é composta por vários desenhistas, né? Não só o criador, né? A pessoa que fez a série, né? Ele tem toda uma equipe. E o Cavaleiro do Zodíaco, com a questão das armaduras, é muito mais complexo, né, de ser desenhado. Nos Cavaleiros do Zodíaco eles reaproveitavam, né, vários desenhos já feitos para poder tá retornando. Isso é uma técnica comum, né, tanto no videogame quanto nos animes, na série, reaproveitar alguma cena, né, ou fazer o looping da própria cena para poder reaproveitar, né, o desenho que foi feito. One Punch Man 101. Ô pessoal, não conheço, tá? Não conheço mesmo. Vou conhecer, se o meu tempo permitir. Shun Kaden, também não conheço, galera. Comprei o lote por causa do Dragon Ball e vieram juntas esses exemplares aqui. Bestiários, também não conheço. Aqui, aqui um livreto, uma revista sobre aeronaves. Bacana mesmo.
Pessoal, isso aqui é a época, né, que a gente não tinha, talvez, internet, com tanto acesso à internet, com tanto vídeo, né, que a gente tem hoje, para poder estar conhecendo as coisas. Esse aqui é o número um do Raditz. Esse aqui eu lembro de eu ler ele assim com a maior empolgação e prazer, detalhe por detalhe, né? Eu acho que é uma pena, né? Eu acredito que tem assim as versões. Esse da Conrad aqui que não tem. Uma pena não ser colorido, né? Ser preto e branco. Isso aqui é para reduzir custo, né, galera? Claro que é para reduzir custo, né? Vocês poderiam ter imprimido isso aqui, ter impresso isso aqui em preto, em colorido, né? Mas aí foi feito em preto e branco. Mas mesmo assim é muito bom. As ilustrações são muito boas, né? Claro que eles escolhem. No desenho você vê muita ilustração feia, né? Que não tem o mesmo nível, né? Isso aí é notório, mas no mangá eles escolhem, né? As ilustrações mais quadradinhas, né? Mais bem feitas, mais assimétricas, né? Eu acho que é esse o termo. Olha só esse Freeza, por exemplo. Como é que ele tá perfeito, né? Então o mangá também, cara, eu me amarrava nisso, né? Hoje, eu acredito que hoje, se eu parar para ler isso daqui, e o bacana é que, tipo assim, que você consegue contextualizar, né? Você consegue imaginar a história acontecendo. A mente humana é algo fantástico, né? Essa questão da imaginação, da criação, né? Aos androides aqui. Isso aqui é a parte, mais dizer, 2. Trunks, com aquela espada dele que corta o Freeza no meio. Aqui bastante coisa bacana, né? As capas sempre são ilustrações feitas para capa, né? Ou algum pôster também da época, né? Olha, isso aqui é muito lendário, né? Muito lendário. O Gohan me parece que foi feita toda uma tentativa, né? Do Gohan assumir o protagonismo da série, né? Mas, cara, não tem jeito, né? O Goku, ele é muito amado, né? Ele é muito diferenciado, né? Ele é um super-herói assim, que parece que ele é ingênuo, parece que ele é um pouco bobo, né? Um pouco burro, às vezes, né? E isso é muito, a gente se identifica muito com isso, né? É um pouco também o que é o Chapolin, né? Heróis mais humanizados, né? É o que a gente se identifica mais, né? Acho que existe muito uma pressão, né? Que o ser humano tem que ser perfeito, que o ser humano não pode assumir fraqueza, que o ser humano não pode assumir erro. Eu sou completamente contra isso, mas a gente sabe que tem pessoas que usam isso contra a gente precisa pensar, né, com quem que a gente vai compartilhar as fraquezas da gente, né, que sejam pessoas que possam ajudar a gente. Mas é isso aí, pessoal, estamos falando de mangá, mas a gente fala de outras coisas também, que é isso, a vida é isso. Aqui, obrigado, valeu, muito bom.